Olá, nesse vídeo eu vou explicar para você como funciona o método de experimentação orientada a resultados. O texto que eu coloquei lá no meu site com um método que eu desenvolvi quase sozinho. Na verdade não foi bem isso. Mas enfim, vamos lá então. Por que eu criei esse método aí? Na realidade, esse método é uma derivação que eu fiz de algo que eu aprendi trabalhando. Então é algo muito similar, inclusive. Por isso que eu falei agora há pouco que era brincadeira, porque realmente eu aprendi um método muito parecido com isso numa experiência de trabalho e adaptei, né, a minha forma de trabalhar, o jeito que eu acredito que dá mais certo para mim, e foi daí que surgiu esse método. Então essa introdução é importante. Mas por que eu acredito nele? É porque eu acredito na ideia de que nós não conseguimos prever o que vai dar mais resultado para nós. Então, e também não conseguimos saber exatamente se as ações que a gente está executando estão atingindo o melhor resultado possível. E como que a gente vai conseguir saber isso? É tendo realmente uma forma de trabalhar que nos permita tanto experimentar mais coisas rapidamente, como um teste para ver o que dá certo, quanto entender, realmente aprender, ter a possibilidade de interpretar realmente os resultados para saber o que deu certo, o que deu errado e por aí vai. Então é basicamente construir realmente um método, uma série de etapas, mesclando uma série de técnicas, no sentido de conseguir usar a experimentação, a variedade de hipóteses orientadas a um resultado. Então, como que isso vai ser feito de uma forma bem resumida, assim, mas em termos já um pouco mais táteis, mais práticos. Então, primeiro de tudo, a gente vai definir um objetivo bem específico, bem claro do que vai ser trabalhado nesse método. Tá? Segundo, nós vamos fazer a identificação de oportunidades. Não, primeiro, um passo antes, essa fase do objetivo aqui, ela é já um conjunto de técnicas para que você tenha um norte estratégico. Tá? Então, já para endossar um pouco mais aquilo que eu falei antes, de ser uma mescla de técnicas e tal, então aí já perceba que é um exemplo de um tipo de técnica, né? De definição ali, de norte, direção e tudo mais. Então, a próxima etapa é a identificação de oportunidades. Isso aqui é basicamente um processo criativo, essa etapa aqui. Um processo de ideação. Então, nessa parte, a gente vai se basear em uma série de coisas possíveis que a gente pode se basear para pensar em ações no sentido de atingir o resultado que você espera. Beleza? Então, é realmente um processo criativo, um brainstorming, um processo de ideação, como queira. Beleza? Aí, terceira fase é o experimento propriamente dito. Então você vai pensar em coisas, na realidade você vai fazer desde o início. A definição estratégica, o que você vai buscar com esse método aqui, com essa tentativa sua aí. Então, beleza. Depois disso, você vai levantar informações que você vai utilizar para fazer, para fundar, né, para basear aí o seu processo de ideação. Depois você vai fazer efetivamente esse processo de ideação, que é um brainstorming, né, uma, um momento ali para ter ideias. E aí, com essas ações levantadas, vai haver uma priorização, utilizando também uma técnica específica. E aí sim vem a execução do experimento escolhido depois da priorização feita. Certo? Beleza, o experimento feito, a gente precisa, na fase 4, analisar o seu resultado, né, ver se funcionou, se não funcionou, o que significa funcionar, o que significa não funcionar. E, por fim, a repetição do ciclo. Algumas coisas aqui eu já estou percebendo que eu vou mudar daqui um pouquinho adiante, tá? Já para deixar bem você ciente que daqui, sei lá, algumas semanas ou meses, pode ser que você volte aqui e esse texto está um pouquinho diferente porque, né, eu vou construindo e melhorando ele aos poucos. Mas beleza, dessa parte deu para entender, né, pelo menos de uma forma geral, o que é o negócio. E agora eu vou falar uma coisa muito importante, depois dos comerciais aqui, que é o seguinte: isso é um ciclo. Então, mais para frente vão ter mais algumas definições relacionadas ao que eu estou falando exatamente agora, você vai entender melhor. Mas
já vou dar uma pincelada muito importante. Isso é um ciclo. Isso aqui são etapas que precisam sempre se repetir. E por que eu estou falando isso agora? Porque é um método que precisa ser encaixado no teu método de trabalho. Beleza. Então, vamos supor algumas coisas. Vamos supor que você faça aí sei lá, você divide o teu ano em quatro partes de 3 meses e cada uma dessas partes tem um objetivo, certo? Cada quarter, que é uma parte de 3 meses, tem um número lá que você precisa atingir. Um número de um indicador. Você tem lá, tá, você quer atingir, por exemplo, 1000 novos clientes nesse quarter. Então, se a gente vai trabalhar em ciclos, a execução prática em ciclos, e a gente quer trabalhar orientado a resultados, então é evidente que cada ciclo ele precisa ter um objetivo que é basicamente uma porção menor do mesmo objetivo que você precisa atingir no quarter, tá? Isso é muito importante ser dito, porque simplesmente passar isso aqui, ler e tentar implementar, o cara pode fazer da forma que é mais, até sem intenção, assim, mas da forma que é mais fácil para ele, mais compreensível, eu não sei. Mas um exemplo que eu posso dar. Então você tem lá uma meta, indo nesse mesmo sentido, né? Que você tem uma meta lá de médio prazo no quarter. Então é 1000 novos clientes. E aí a pessoa pode olhar e colocar num ciclo aqui uma meta, por exemplo, de atingir um volume de cliques. Não. Quer dizer, até você pode fazer, mas não é realmente a intenção do meu trabalho aqui você fazer dessa forma. Tá? Eu realmente acredito não num cascateamento tão minucioso assim desse negócio. Eu acredito mais em a gente realmente trabalhar. é, Na realidade, eu acredito que trabalhar orientado a resultados é você não fazer mesmo esse distanciamento. Esse conceito de trabalho de orientação a resultados, o meu conceito, né, na minha versão, é realmente você ter simplesmente na tua operação aí, no teu tático, você simplesmente ter um número menor do mesmo objetivo, do mesmo norte que está definido geral, pro geral, entendeu? Espero não ter sido tão confuso. Eu estou querendo dizer isso porque é, cada ciclo ele vai ter um tempo, né? Então você tem que pensar na implementação disso aqui como converter aí a tua meta de médio prazo em vários ciclos. Tá bom? É basicamente isso que eu estou querendo dizer. Mas é importante, porque daí você vai começar a refletir também como que você vai estruturar, como que você vai ter a visão do, do objetivo de cada ciclo. Porque então vamos supor assim, eu usei o exemplo de 3 meses, agora eu vou usar o exemplo de um. Pode ser também o caso de alguém. Então você tem aí o teu objetivo de médio prazo definido por meses. E daí você colocou um objetivo de 500 clientes novos nesse mês, certo? Então você precisa encaixar esses ciclos de modo que você vá conseguir atingir esse objetivo. Então, por exemplo, uma estratégia daí que você precisa ter, né? Por exemplo, você tem um mês, então você pode dividir esse mês, não sei como é que você trabalha as suas horas aí, né? Mas então dividir ele em 3 ciclos de 10 dias, dependendo do que você for fazer, né? Vai depender mesmo. Você pode também partir de outro ponto de vista que não iniciar pela divisão aqui do tempo. Mas tá entendendo? É isso que tem que ser feito. Você daí nesses primeiros 10 dias, você tinha lá qual que era a meta, eu já nem me lembro, acho que era 500 clientes. Então você pode escolher dividir essa meta em 3 e aplicar uma a cada ciclo, que não é a opção que eu escolheria. Você pode colocar a meta total como é um médio prazo pequeno, que poderia ser considerado até curto, né? Um mês talvez as pessoas considerem curto, né? Mas então você pode atribuir já ao primeiro ciclo todo o objetivo do médio prazo, médio barra curto. Vou repetir isso porque é uma coisa que eu acho realmente muito importante e é o jeito que eu gosto de trabalhar, na maioria dos casos. Ao invés de dividir as coisas como se fosse tudo assim cartesiano e planificado, e a gente pegar, porque a gente tem 3 ciclos e um objetivo, dividir esse objetivo em 3, você tentar atingir tudo no primeiro já.
entendeu? Isso é a forma como eu vejo as coisas no trabalho mesmo. Tipo, se fosse um jogo de futebol, a gente tinha que no primeiro segundo já ganhar o jogo, entendeu? Não é possível, no exemplo do jogo de futebol, porque ele tem outros componentes aí, né? O tempo do jogo e tal, o valor de um gol, né? A necessidade de cumprir o tempo, não dá para fazer 10 gols e acabar o jogo, enfim. Mas aqui na aquisição de resultados é diferente, né? A gente consegue ganhar o jogo no primeiro dia, dependendo do chute que a gente der, entendeu? Então a gente tem que tentar fazer isso. Se não der, eu sei que estou extrapolando aqui um pouco, já passando para minha visão, né? Mas eu acho bacana falar isso. É que se não der, cara, você pega o próximo ciclo e você abaixa a régua. Mas você tentar chutar alto no primeiro não vai te restringir em nada. Muito pelo contrário, vai te aumentar as possibilidades, né? Você então, você tem lá 500 para atingir em um mês. Se você dividiu o teu mês em 3 ciclos de 10 dias, bota 500 lá no primeiro ciclo. Você vai conseguir atingir, sei lá, 100, 200, 50, não importa. No próximo ciclo você vê, ó, a gente colocou a meta de tanto, vamos colocar quanto agora? Repetiu 500, colocar um mais realista. O que a gente vai fazer de novo? Entendeu? Primeiro você vê, depois você tenta. Ó. É basicamente isso, certo? Então, encaixar os ciclos no teu trabalho. Ah, e também, só, já que estamos falando aí, né? Se for 3 meses, mesma coisa. Não precisa nem quebrar em metas de mês. Aí. Você pode só pensar que você tem aí 3 meses para atingir um objetivo e vai realizando esses ciclos ao longo desses 3 meses, sempre com muita agressividade, no sentido de querer resolver e atingir, impactar e tal, né? Mas então é isso, você encaixou dessa forma aí, né? O método no teu planejamento. Show! Então agora que a gente já entende um pouco melhor como que é para funcionar esse negócio aqui, eu vou falar rapidinho das vantagens, na realidade, eu ia pular, mas vou falar das vantagens sim. Melhoria contínua. Então veja, você está toda semana pensando em melhorar ou melhorar o que você já tem ativo ou desligar o que você tem ativo para colocar uma coisa melhor no lugar. Então, se você faz isso a cada semana, por exemplo, então você tem lá se define o ciclo de execução de 14 dias. Mas você vai ver lá que você definiu daí 7 dias para execução, para desenvolvimento e 7 dias para rodar no play, ativado. Enquanto está rodando uma ação que já foi desenvolvida, você pode estar pensando em outra. Então, imagine se você está fazendo toda vez, a cada 7 dias, um olhar, uma revisão, basicamente, né? Ah, isso aqui está funcionando, não está? O que a gente faz? Toda semana você faz isso, cara, você está fazendo melhoria contínua aí no teu trabalho. E eventualmente até mesmo no produto, porque você vai ver aqui na sequência do texto que eu falo não só de coisas de marketing para você fazer, tráfego pago. Não, mas tem coisa que você pode fazer. Existe, por exemplo, uma técnica chamada de engenharia como marketing, que é você usar a tua capacidade de desenvolver uma feature, uma função de um produto, você usar isso de forma intencional, como acoplar aquilo no produto para conseguir resultado de marketing, entendeu? Resultado de cliente, aquisição, enfim, entendeu, né? Então é isso, é uma melhoria realmente que pode vir impactar muitas frentes, ela pode impactar muitas frentes, é isso. Outro é o fator não convencional, então você está realmente executando um processo criativo. Isso é algo ensinado na faculdade de publicidade, de comunicação no geral. Então, como funciona o cérebro? Como que a gente estrutura um processo para que ele consiga trabalhar da melhor forma para encontrar boas soluções, né? Então, isso é o processo criativo e ele torna... É isso que eu estou me enrolando um pouco, mas o que eu quero falar é que isso torna as coisas mais propensas a você atingir grandes resultados de uma forma não convencional, não antes pensada por você, né? Então a gente tem uma tendência, principalmente pela visão muito fechada em relação a recursos
A gente só pensa em dinheiro e como que a gente pode colocar o dinheiro em alguma coisa que vai trazer um resultado. Isso fecha um pouco as possibilidades, limita as possibilidades. Então, quando você parte de outros tipos de análise, outros pontos de vista, inclusive esse do recurso, ou também de algum outro tipo de dado que você vai analisar e tudo mais, isso tende a acontecer de uma forma natural. Essa aquisição, esse atingimento de um resultado mais impactante por uma via não convencional, utilizando uma técnica não convencional. E por fim, aqui das vantagens, das principais pelo menos, é a orientação a resultados, mas de verdade, né? Você realmente ter uma cultura ali e definir as coisas pensando nisso, né? Trabalhar apoiado mesmo, na realidade nem apoiado, tratando um resultado específico como o protagonista do teu trabalho de fato. Então isso é verdadeiramente cultura de resultados, né? Orientação a resultados. Certo, introdução feita. Agora vamos aos passos. Então, o primeiro capítulo é definições estratégicas. Defina o produto único. Por que eu coloquei aqui produto único? Isso é porque cada produto que você tem, produto ou serviço específico, ele tem características específicas, as vantagens dele, até mesmo as desvantagens, e tem também clientes específicos. Então, você tem lá, por exemplo, uma advocacia, um escritório de advogados. Não existe os clientes do escritório de advocacia, porque o escritório ele é basicamente só o lugar físico lá e a burocracia e tudo mais. Para o cliente, consumidor, usuário do teu serviço, você tem vários produtos e cada um tem uma serventia, certo? E para cada serventia existem vários tipos de pessoa que podem usar aquela serventia. Então, se você conseguir ser mais específico, né? Então, pegar um produto só, você vai conseguir explorar melhor os benefícios de cada serviço que você oferece e se comunicar melhor com cada público que tem cada um dos teus serviços. Então, lá no escritório de advocacia, vamos supor que você atenda 3 frentes diferentes aí do direito, não sei exatamente como falar, né? Cada uma dessas frentes tem uma série de tipos de clientes diferentes e que você pode se especializar em cada um para se comunicar com ele, não só através de propaganda, anúncio, imagem, texto, mas com ações, com o que for, né? Qualquer ponto de contato que você vai ter com o teu cliente, você vai ser mais específico e mais assertivo. Acho que essa é a palavra principal aqui, a assertividade, né? Então, dessa primeira etapa, é isso. E para o resultado também depois, até de uma forma mais generalista, de gestão da empresa e tal, acho que isso na minha visão, né? É mais fácil, é realmente mais fácil você isolar as coisas dessa maneira. Então, como eu disse que ia fazer junto, nesse primeiro tópico eu vou falar da minha empresa, né? Do meu o serviço que eu presto como autônomo. Então, eu tenho 4 categorias de serviço e vou trabalhar aqui especificamente com o que se chama especialista, vou escrever aqui, especialista dedicado, que é só um nome diferente na realidade para venda de pacotes de horas, né? Então, especialista dedicado, pacote 4 horas por dia durante 10 dias. Especificamente o serviço especialista dedicado 4 horas por dia durante 10 dias. É um pacote, como eu disse, pacote de horas. E esse é o que eu quero trabalhar. Então, já uma coisa importante a ser dita aqui, por que isso está, isso e também os próximos tópicos, por que eles estão dentro desse capítulo aqui de definições estratégicas. Então, embora eu seja único aqui na minha empresa, porque eu sou um autônomo, eu tenho que dividir a minha forma de pensar, né, entre o cara que administra a minha empresa, de certa forma, né, o Matheus, dono do Matheus, e o Matheus que presta o serviço. Então, o cara que decide pelo produto a ser anunciado aqui é o Matheus diretor do Matheus que presta o serviço. Entendeu? Então, no caso de você trabalhar dentro de uma empresa, ou ter uma empresa,
essa decisão não vai ser da pessoa que vai operacionalizar as coisas, tá bom? Isso aqui, então, por exemplo, por que eu tomei essa decisão aqui? Porque de todos os serviços que eu ofereço, esse aqui é que tem o ticket mais alto. E o meu momento de vida agora, para além da minha prestação de serviço, é dessa necessidade. Vai me desenrascar, dizendo uma palavra lá de Portugal, vai me desenrascar mais esse ticket alto aqui, mesmo que seja uma unidade só, que é o, já dando um spoiler aí, qual vai ser a minha meta. Né? Então foi por isso que eu escolhi esse serviço aqui, entendeu? Então é uma decisão estratégica. Próximo tópico é indicador de sucesso. Isso também é uma decisão estratégica, porque o que você quer? Né? Você quer mais vendas no geral, maior volume de vendas? Volume de vendas, ou valor de vendas, ou novos clientes, ou então você tem alguma estratégia aí, ou então, melhor ainda, você vai implementar isso aqui de uma forma bem esmiuçada aí na tua empresa. Você vai dividir isso de uma forma que te faz sentido aí. E, por exemplo, você vai pegar um grupo de clientes, ou então você não quer trabalhar com... Pronto, tentei aí, encontrei o bom exemplo. Você não quer por um mês ter o foco em novos clientes. Então você quer garantir que o teu foco vão ser só os novos clientes, só os clientes atuais, clientes que já compraram com você. Então você vai trabalhar com valor de venda proveniente de clientes que já compraram comigo, entendeu? Então dá para ser de várias formas, como você quiser usar aí. E dá para ser também, eu não recomendo, já falei isso, dá para ser outro indicador, do tipo algo mais pormenorizado. Para mim, não, pormenorizado não, é mais capilarizado. Eu não gosto disso, eu acho que isso faz você se perder e tira completamente a razão de ser do negócio, porque a tua missão aí, missão não no sentido da administração, né? Mas no geral mesmo, de forma coloquial, a tua missão aí é vender, cara, né? É vender, ter mais clientes, aumentar o faturamento e tal. Você coloca lá custo por clique, tá? Tipo, eu mesmo, cara, se me dá uma meta de custo por clique, eu sei o que eu fazer para ter clique. Mas daí você vai depois me cobrar venda, então você está estruturando as coisas da forma errada, entendeu? Você tinha que colocar tudo venda, não meter o custo por clique no meio. Beleza. Ficou claro essa parte. O que eu vou definir para mim é novos clientes. Não o número ainda, só o nome do indicador nesse tópico aqui. Próximo, defina o período. Então, o período, você vai pensar no período de um ciclo, tá bom? Então, isso aqui já pode ter, antes de você entrar nesse processo aqui, você já pode ter, por exemplo, definido lá que você tem que atingir 100 novos clientes neste quarter, como eu expliquei no início aqui. Ou você já pode começar isso aqui já tendo uma definição que você tem que ter em 45 dias um aumento de X% no teu valor de venda total, entendeu? O período aqui é o período que você vai trabalhar direcionado a uma fatia desse objetivo que eu estou falando antes aí. Se você não tem esse objetivo de antes, você vai, daí tudo é o ciclo, né? Mas daí também não precisa, já fica claro daí dessa forma, já é natural, né? Mas então beleza. Período do ciclo. Eu, como trabalho dessa última forma, que não estou usando nenhum outro indicador de médio e longo prazo, é tudo no 14 dias, eu vou colocar 14 dias. E é isso. Então, minha resposta aqui, 14 dias. E agora, por fim, o mais importante, que é o objetivo. Aqui tem duas coisas para fazer. A primeira delas é definir o valor do indicador que você definiu antes, no período que você definiu antes também. Então, eu coloquei aqui 14 dias e coloquei novos clientes. E também no produto, é claro, né? Coloquei lá produto especialista dedicado. Então, quantos novos clientes do produto especialista dedicado, daquele pacote específico, em 14 dias eu preciso ter? E a minha resposta é 1, da primeira parte, então eu preciso ter 1.
E qual que é a segunda parte? É tudo que você respondeu antes, misturado. Então, qual que é o número para mim? Um. Mas o meu objetivo mesmo, na linha final lá, é conquistar, isso o meu exemplo, né? Então, conquistar um novo cliente do serviço, especialista dedicado, pacote 4 horas por dia durante 10 dias, em até 14 dias. Matou a nota. Tá bem claro, tem o tempo aqui que você tem para atingir isso, quanto que você precisa, qual que é o produto específico, não tem como fugir disso daqui, certo? Isso vai ajudar, já voltando de novo a endossar a questão do produto único, vai ajudar na hora de você pensar em coisas, tá? Para atingir resultados. Essa objetividade aqui, tá bom? Porque é muito normal, pelo menos para mim, eu tenho muita dificuldade em trabalhar não tendo a ciência, pelo menos, de o que aquilo que eu estou fazendo envolve e tudo mais. Porque eventualmente eu vou, eventualmente não, eu sempre vou esmiuçar o serviço, o produto, objetivo ali do meu trabalho, o que passaram para mim. Então eu vou entrar lá no que? Público-alvo, características do produto para ser explorado, tudo mais. Então eu me perco daí, entendeu? Quando é muita coisa ao mesmo tempo. Você fica tipo, pô, mas daí tá. E ou então quando é mais de um indicador, como é esse caso que eu dei, de você pegar um indicador máscara para um indicador racional. Então, se usar lá, quero colocar no meu objetivo custo por clique, mas eu vou atingir esse objetivo de custo por clique e vou dizer que não está qualificado porque eu não tive venda. Entendeu? Você cria uma máscara e tal. Não faz isso. Faz um negócio bem, cara, não vamos ser pai, entendeu? Direto e reto, certo? É isso. Vou tomar aqui minha água. Beleza. Próximo capítulo, preparação. Preparação é tudo que você tem que fazer antes de começar o processo de ideação, tá bom? Então, primeiro de tudo, um ambiente favorável. Crie um ambiente favorável. Vá para um lugar que você possa tratar isso como se fosse uma reunião com o teu principal cliente, tá bom? Sem ninguém encher o saco, ou então ter o saco da equipe também, né? Então, independente de se for você sozinho ou com outras pessoas, tenha um ambiente que garanta que você não vai desviar o teu foco, na medida do possível, né? O que eu fiz, no meu caso, eu fui para uma praça de alimentação, porque eu não gosto de trabalhar em casa, eu não consigo, para mim é limitante trabalhar em casa, é muito da mesma coisa que eu estou olhando toda hora, eu não consigo pensar em coisas diferentes. E muitas vezes não consigo nem evoluir um raciocínio. Eu preciso mesmo sair de casa. E outra, por eu ter a estrutura ali de uma mesa, né? Tem internet, quase sempre. Então, fiquei lá e posso ficar na mesa ali sem, sabe, se for o caso, boto o fone, enfim, dá pra fazer. Mas seria melhor se tivesse uma salinha, um escritório e tal. Se eu pudesse, teria feito de uma outra forma. Mas enfim, o ponto é ter um bom ambiente aí para você trabalhar. É, próximo tópico, escreva o objetivo em um lugar bem visível. Isso aqui é primordial para quem quer ter cultura de resultados. Cultura de resultado é você tratar o resultado como protagonista do seu trabalho. Você tem que respirar isso toda hora enquanto você estiver trabalhando, certo? Porque, de novo, isso envolve a forma como a nossa mente funciona, né? Então, se a gente quer dividir as coisas, tipo, a nossa vida de uma forma, tipo, criar uma fronteira entre a vida pessoal e a vida pessoal, até mesmo no sentido daí de a gente levar pro trabalho a coisa assim num sentido tipo, cara, não posso ter uma lavagem cerebral aqui, cara, isso prejudica o trabalho. A gente tem que estar imerso, entendeu? Então a cultura de resultados é isso. É você, enquanto está trabalhando, estar olhando para esse número, para que todo outro momento da tua vida, até quando você está distraído na tua vida pessoal, pensando em outras coisas e relaxado,
no teu subconsciente, tudo que você está vendo ali, ele está acumulando e colocando aquele filtro daquele resultado ali, aquele viés, né, aquela lente daquele resultado que você precisa atingir. Então, quando você for trabalhar de novo, você vai ter uma criatividade melhor, né, mais direcionada e mais aguçada, né? Isso não tem nada a ver realmente com você levar trabalho para casa. O teu cérebro, independente de você ter uma cultura de resultados ou não, o teu cérebro vai levar o teu trabalho para casa, independente de qualquer coisa e de qualquer que seja a natureza do teu trabalho. Então, jogue isso ao teu favor, né? Não, é melhor do que a gente ficar se enganando e falar tipo, ah, não quero levantar, não, deixar na minha cabeça. Cara, não, trabalho é coisa de louco, louco por resultado. Eu tenho essa opinião. O trabalho é coisa de louco por resultado. E a gente tem que respirar esse resultado a todo instante enquanto a gente está trabalhando. E isso vai gerar, naturalmente, o resultado que a gente espera. Então, cultura de resultados. Deixar o resultado na parede, gigante. Ou então, num exemplo de uma empresa que eu trabalhei, que foi a mesma onde eu aprendi algo parecido com isso, eles tinham lá um dashboard que se alimentava, era alimentado em tempo real. E tinha só um número lá que a gente tinha que atingir, tal. E quanto que a gente já tinha conseguido atingir, e só isso. E uma TV zona gigante assim no meio do escritório com esse dashboard automático. Então, todo mundo que entrava no escritório via aquilo. E vai, sei lá, você vai no banheiro, vai na sala, cara, qualquer movimento que você fizesse estava lá a TV, o resultado que você tinha que atingir. Eu acho isso excelente, cara, excelente mesmo, porque eu muitas vezes estava lá, sabe, dá um bloqueio criativo, você não consegue mais pensar nas coisas direito e tá, às vezes fazendo uma coisa operacional demais, já trava também, não consegue. Eu ia lá sentar no lounge ali da empresa, no sofazinho, no meio ali, tava lá a TV e tal, e daí eu ficava tipo, às vezes eu olhava para aquilo, às vezes eu olhava para outra coisa, mexia no celular, mas sabe, aquilo tava ali. Então, mesmo quando eu estou relaxando durante o trabalho, não é um relaxamento perdido, entendeu? E fora do trabalho também, a gente naturalmente já faria isso de uma forma, mesmo que a gente fizesse da pior forma, a gente naturalmente agora, da melhor forma, usa o funcionamento natural, né, do nosso cérebro, que é trabalhar o inconsciente dele aí, para uma coisa que a gente já tem no nosso dia a dia. Então, acho que está bem claro. Eu gosto muito desse negócio da cultura de resultados. Para mim, isso é uma coisa fundamental. Não existe você ir bem em resultados realmente, efetivamente bem, se você não tem uma cultura de resultados, né? Então, beleza. Próximo. Recursos disponíveis. Isso é muito importante mesmo, porque nós temos uma tendência, eu acho pelo menos, e eu vi muito isso na minha carreira, uma tendência a ver as coisas muito pelo lado difícil. Então, o recurso de dinheiro mesmo, na maioria dos casos, é escasso. Então a gente acaba se agarrando muito nisso, muito a escassez do dinheiro, a nossa incapacidade de comprar tudo que o dinheiro poderia comprar para a gente atingir resultados e tal, e fica tudo muito engessado nas coisas de sempre. Então, tráfego pago ou dar dinheiro para um influencer ou alguma coisa nesse sentido. Então, para fugir disso, o primeiro passo no sentido de informações e despertar de possibilidades é você listar os recursos que você tem. E nesse momento é muito legal que você traga pessoas que conhecem a empresa há mais tempo, o dono da empresa, se for possível. É legal você andar pela empresa, perguntar das coisas que estão ali, porque, cara, sondar formas de transformar aquilo em recurso, tá bom? Eu me perdi um pouquinho aqui no que eu ia falar, mas eu vou dar um exemplo que você vai entender muito bem do que eu estou falando. Então, de novo, daquela mesma empresa. Acho que todos os bons exemplos que eu vou trazer aqui vão ser daquela empresa que eu estou falando, é o Ebanks. Ebanks, o nome da empresa. Então, o chefe que eu tinha na época, que foi o cara que me ensinou esse negócio aqui, parecido, a gente fazia esses ciclos semanais e numa das reuniões de kick-off, como a gente chamava, mais ou menos parecido com isso, não era bem isso, era uma reunião semanal, na verdade. Ele trouxe a seguinte informação: olha, a gente consegue criar
uma, um mecanismo em desenvolver, né, com tecnologia, a gente tinha desenvolvedores e tal, a gente consegue fazer com que o time desenvolva um sistema que paga automaticamente um cliente nosso sempre que ele fizer uma coisa que a gente quiser, utilizando um recurso que nós temos de um programa de afiliados de um parceiro. Então, olha o que ele falou. A gente, em outras palavras, né, ele falou assim: a gente faz um cashback com um dinheiro que a gente tem no programa de afiliado. Então, porra, do caralho, né? Ele trouxe ali uma ideia que possibilitou, já trazendo um pouco do futuro, né? Possibilitou a gente atingir um resultado gigante sem gastar R$ 1 de orçamento da empresa. Foi a melhor campanha que a gente fez em todos os tempos, com essa ideia que ele trouxe. Foi um recurso alternativo, né? E, obviamente que não basta, veja, acho que é mais de um recurso nesse caso, né? Porque ele falou, ele tinha o conhecimento do programa de afiliados e sabia como passar o recurso de um lado para o outro, ou uma forma que compensasse a outra, de modo que fechasse a conta, né? E isso a gente foi criado esse mecanismo, e aí a gente tinha também algum outro recurso, mas dessa forma esse outro recurso ele já era mais trivial, a gente já tinha conhecimento, que era de e-mails, tinha também o nossa própria área logada, mas enfim, essa parte, o como a gente comunicou, o que a gente usou para comunicar esse mecanismo que foi criado é o de menos, porque o mecanismo ele é excelente, né? E naquele tempo ainda, que fazem alguns anos, não existia tanto ainda cashback. Então foi algo que realmente, nossa, nos trouxe um resultado excepcional, com um recurso que não era, ele era financeiro para o cliente, mas não foi um gasto da empresa, né? Então tá aí um excelente exemplo de por que você deve listar recursos. E recurso pode ser um monte de coisa, inclusive ferramentas online ali. Esqueci também de dizer, eu dei um exemplo muito grandioso, mas tem um outro exemplo também. Eu já tive uma empresa e o que eu vendia nessa empresa era basicamente o serviço de escolha de um prato pela pessoa, terceirização da escolha. A pessoa não queria escolher, ela vinha até mim, dizia que ela não queria e eu escolhia para ela. E eu, no início, vendi esse serviço como um robô, né? Eu tenho um robô que, que faz a escolha para você. Mas a realidade é que eu tinha um sistema que eu mesmo criei com ferramentas automáticas e gratuitas, automáticas são ferramentas gratuitas disponíveis na internet. Então, formulário, ferramenta de planilha, uma ferramenta que faz ligação entre uma ferramenta e outra. Então, eu usei ferramentas gratuitas para criar um sistema, entendeu? Que funcionava na prática como realmente um robô que escolhia o prato pela pessoa. Então tá aí mais um exemplo que você pode usar, até melhor do que o anterior, na minha opinião, para desenvolver aí o que você precisar desenvolver para atingir resultados com poucos recursos, tá? Ferramentas gratuitas. Então tá aí mais um tópico, próximo tópico, dados úteis. Então, como eu disse, a gente vai ter um processo de ideação baseado em dados, em informações. E essas informações precisam ser levantadas. Eu tenho uma lista disso no próximo capítulo, não vou esmiuçar isso agora, mas é basicamente assim: você pega um grupo de informação lá, dados demográficos, e você vai olhar para aquilo e pensar em alguma coisa, juntar com os recursos que você tem, juntar com uma série de outras informações que você vai ter aqui, para tentar pensar em alguma coisa. Pode ser que esse dado demográfico não tenha sido muito útil para você, para uma análise. Então você vai usar o dado de dispositivos ou de... Cara, vai ter uma série ali, você vai ver, mas você entendeu a lógica da coisa, né? Se basear em informações, cruzar informações de diferentes naturezas aí, informações ou algo além de informação, possibilidades, recursos, no sentido de ter a ideia, a identificar uma oportunidade. Então, isso é o que eu chamo de dados úteis, a parte específica dos dados, né? Que vai ser listado daqui a pouco.
inspiração útil. É muito similar à questão do dado, mas aí com informações de outras coisas que você pode trazer. Pode ser referência, ideia criativa que você achou, uma ideia do teu concorrente, um exemplo de alguma coisa, pode nem ter de relação direta, mas você quer falar. Ou até uma coisa inspiracional. Ou melhor ainda, tem uma sugestão excelente aqui que eu dei, que é o livro Traction. Traction é um livro muito conhecido lá originado lá do Vale do Silício, porque o pessoal lá eles tinham muita necessidade de criar soluções de uma forma parecida como eu dei o meu caso ali, né? Então você precisa solucionar um problema com pouquíssimo recurso. Então, e escalar também, né? Acho que a parte desse livro é sobre a escala, o crescimento do teu negócio, ter mais resultado ali. Então ele te mostra 19 canais possíveis de você fazer isso. Canais que ele quer dizer ali por exemplo, SEO, SM, é, relações públicas não convencional. Tem 19 que ele lista lá. E você pode ter isso também para ajudar você aí a emergir com as informações as outras, né? E chegar num bom resultado aí. Então, próximo capítulo. Identificação, identificação de oportunidades, que é o processo de ideação em si. Tá? Então, identifique oportunidades de conversão. Você precisa pensar em coisas para você fazer para trazer o resultado lá que você definiu lá no começo. E coisas pode ser qualquer coisa mesmo, desde que você ache que aquilo vai te trazer resultado. E por que ache nesse momento, tá? Nesse momento é só achar, porque daqui a pouco a gente vai passar por um processo de priorização com técnica e tal. E daí vai sair só o que você vai executar mesmo. Mas nesse momento você precisa ter a liberdade, se permitir pensar em coisas que você acha que dariam resultado, para que justamente você possa encontrar ali a boa. Olha, pensei agora, de uma forma geral, assim, um outro exemplo para dar para esse processo. É como você ir lá com como é que é aquele negócio de garimpeiro lá, de uma bainha, não sei, Bahia, sei lá o que é. Sei que tem um cesto de caçar ouro, né, entre aspas, no rio, né? Então o processo daquilo é você meter lá embaixo, encher de coisa ali, vai ter sujeira e vai ter ouro. E você peneira, 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 até uma hora que você vai achar o ouro. Essa parte aqui do processo é você ter a peneira, né? Então você vai colocar aqui várias coisas diferentes para ter a tua peneira. Mas eu estava falando de uma outra coisa que fugiu um pouco só porque eu lembrei do bom exemplo. O que pode ser essa ideia, uma ação? Então uma ação pode ser, por exemplo, simplesmente você pensou que, putz, vai dar resultado a gente agora focar nossas campanhas de tráfego pago só em mulheres. É uma ideia, entendeu? Um exemplo de ação possível. Bota lá na lista essa descrição e fechou. Pode ser também você fazer um pacote de melhorias de UX no teu site. UX, você vai ver o comportamento da galera lá e você vai sei lá, propor aí pensar num pacote de ajustes que você vai fazer que vão melhorar o teu resultado e atingir resultado tal. Entendeu? Pode ser uma mescla de coisas também, o exemplo que eu usei ali, ó. Então, você ter uma ação principal no PDV, por exemplo, você contratou um personagem na tua loja. E daí você contratou um personagem para trazer as pessoas e ali você vai colocar um cadastro num tablet, né? Uma pessoa com uma prancheta, sei lá. Daí, depois disso, você vai ter um contato posterior para essas pessoas que foram na ação. E daí, depois, você vai fazer um tráfego pago baseado em lista com as pessoas que foram nessa ação. Então, você vê, é uma coisa que aqui já envolve várias técnicas diferentes. Mas dá para você chamar o conjunto de tudo isso de ação. Porque você tem lá tudo isso baseado na lógica de trazer pessoas qualificadas para o teu estabelecimento. Obviamente que aqui eu dei um exemplo completamente solto, mas que tipo de estabelecimento pode se encaixar com um personagem? Uma loja de brinquedos, por exemplo. Né? Então você fez essa ação aí, pensando em trazer esse público qualificado para, no fim, lá, depois de várias etapas,
de várias ações micro no meio do caminho, você ligar para ele, você mandar um WhatsApp para ele, você fazer uma campanha de tráfego pago para ele, porque ele é um cara especial, ele foi no dia do personagem lá da tua loja. Entendeu? Isso é uma ação também. Pode ser também você. Cara, pode ser o que você pensar que vai dar resultado. Só coloca isso uma descrição, nem que tenha que ser tipo, depois faz isso, depois isso, depois. Da forma que você quiser. Nesse momento é assim, bem livre, daqui a pouco vai ter a priorização. Então já vou agora para os tópicos de possíveis pontos de vista que você pode ter aí, enfim, coisas que você vai olhar que podem ser relevantes, de naturezas diferentes. Então a primeira delas é processo de fidelização. Então o processo de fidelização não é um dado, não é nada, é uma parte do teu processo total que você pode olhar ou não, mas ela sempre existe. Porque se um cliente compra 2 vezes com você, ele já, de certa forma, é um cliente fiel, né? Você queira, quer não. Mas a ideia aqui é você ver esse cliente como uma grande oportunidade, porque ele é diferente do outro que você vai ter que gastar algum dinheiro, algum tempo para conquistar. Esse cara você já vendeu para ele, ele já está com você, ele já escolheu você por uma série de pontos positivos que ele viu em você e não no teu concorrente. Então você não precisa mais convencer ele de um monte de coisa, se você fez, obviamente, um bom serviço e entregou para ele um bom produto. Mas então é isso, é trabalhar essa parte. Só que isso não significa você simplesmente mandar e-mail marketing para ele depois que ele comprou com você. Porque isso, além de irrelevante, é chato. Né? Então, eu estou falando realmente de ter uma experiência pensada para esse cliente. Alguma coisa que faça ele se sentir exclusivo, faça ele se sentir teu amigo, faça ele ter vontade de gastar o dinheiro dele com você. É isso que a gente quer no fim das contas. Né? Então, a gente precisa conversar com esse cara da forma que é legal para ele, né? E não importa se a gente vende só martelo, se ele comprou de você um martelo. A gente pode falar de futebol com ele se a gente quiser, para ele ser nosso amigo, entendeu? E daí, no futuro, de novo, quando ele for pensar em comprar prego, talvez, ou ele vai comprar um martelo melhor, e aí ele vai comprar com a gente porque a gente é amigo dele, entendeu? E não só a empresa que vende o dito do martelo pro cara. Faz toda a diferença, faz completamente diferença. E aí eu dei algumas ideias, né? E a melhor delas, deixa eu ver qual que eu acho. Acho que pode ser criação de níveis de clientes. Essa é a melhor ideia, porque na realidade isso daqui vai cascatear outras coisas depois. O que fazer com cada nível de cliente? Então isso na realidade já vem um pouco para esse tópico próximo aqui, que chama comportamento de compra. Na realidade o que eu quis dizer aqui é você é, dividir os teus clientes pelo valor deles. O valor pode ser o valor total que ele já gastou com você, ou pode ser os clientes que têm mais frequência, ou seja, compram mais vezes no mesmo período de tempo, ou enfim, cara, você pode pensar aí em todos os tipos de grupo que você pode criar com base nessa visão, certo? E daí o que isso pode ser útil para você ter conhecimento e pensar uma coisa já a partir daqui, ou para você usar também já em outras coisas, como eu dei o exemplo antes ali, tipo, usar como uma lista de tráfego pago. Por exemplo, você tem lá os top clientes em frequência e você tem a hipótese aí, você acha que trabalhar alguma coisa específica para esses caras é uma boa, os da frequência. Então você vai lá e faz uma coisa de tráfego com uma lista dos top clientes, entendeu? É isto. Próximo, vou tentar dar uma agilizada aqui porque tem bastante coisa. Então, clientes de outras empresas. Você pode abordar o cliente que está usufruindo do serviço de uma outra empresa ou consumindo o produto dela para falar do teu produto ou perguntar para ele por que ele escolheu aquele e não o teu e uma série de outras coisas. Um exemplo, tentar ser rápido aqui também, como eu moro em Foz do Iguaçu e o meu público-alvo principal nesse primeiro momento são os agentes de turismo aqui de Foz do Iguaçu e as agências e tal, eu tenho esse exemplo. Então, todo turista que está aqui, ele é cliente de alguém do mercado de turismo. Né? Pode não ser teu cliente, mas como ele é um turista, ele é um cliente do mercado de turismo. Então, ele já está aqui. Não veio por você, mas ele está aqui.
e muito provavelmente ele vai voltar depois. E se ele não voltar, ele vai falar para as pessoas que aqui é muito top, porque ele vai gostar e vai querer voltar e vai querer falar para alguém. E é isso, entendeu? Então você pode aproveitar isso, né? Já nesse momento. Mesmo que agora ele não seja o teu cliente, seja cliente do teu concorrente, você pode trabalhar ações para turistas que estão em Foz do Iguaçu. E com essa mensagem mesmo, entendeu? Porque você quer o turista, você não quer mulheres 50 a mais, que não, você quer o turista que está em Foz do Iguaçu. Não tem problema nenhum. Você fala com eles, eles sendo teu cliente, sendo o cliente dos outros, né? Então você vai aproveitar um momento oportuno para abordar esse cliente, né? Então a melhor ação que eu sugeri aqui, deixa eu pensar, oferecer alguma cortesia, talvez, ou então fazer um cadastro no contexto do uso, né? Você fazer um exemplo bem bobinho assim, uma barraquinha escrito: você é turista? Ele vem e você cadastra ele e depois você manda uma mensagem para ele. Bem simples, né? Próxima etapa: repita ações de sucesso. Você não precisa nem ter ideia. Você pode simplesmente voltar aí no gráfico histórico que você tem do teu resultado específico e de novo, putz, eu nem falei isso aqui agora na realidade, mas sempre que eu falo em resultado aqui, nessas ações, é sempre aquele do teu objetivo. Não é um resultado, outro resultado. Tipo, ah não, mas eu escolhi aqui novos clientes, mas eu tive no passado uma ação que deu muito valor de venda. Não, cara, você está olhando agora para os novos clientes. Então você tem que ver no teu passado o que trouxe novos clientes. Ah, posso usar também como referência as ações que deram certo valor de venda? Claro, pode sim. Mas ter o foco que tudo que você está pensando aqui é para o objetivo que você definiu no começo. Não pense em outro, deu certo para um outro indicador. O outro indicador é outro indicador, ele significa outra coisa. Então, foco no indicador aqui. Repetir ações de sucesso, beleza. Daí também pode ser, isso pode ser coisas que você fez ou coisas que fizeram com você no bom sentido, né? Por exemplo, muito comum você achar entre as fontes de tráfego do teu site algum blog, algum canal que está falando de você e você não sabia, né? Está fazendo propaganda para você de graça e você não aproveitou aquilo da melhor forma. Então você pode usar aquilo. Dos exemplos que eu dei aqui, acho que o melhor exemplo mesmo é repetir uma ação bem sucedida. Simplesmente você vai ver lá que você mandou um e-mail marketing gigante, uma lista de transmissão e você vai fazer de novo. Ou alguma outra coisa, obviamente pode ter acontecido, né? Mas pode não ser algo assim, nossa, um coelho da cartola, né? Próximo, processo de compra. Isso é muito bom mesmo. Então, processo de compra, na realidade, eu estou querendo dizer aqui uma técnica que a gente usa, chamada no marketing como otimização da taxa de conversão. É o mesmo conceito aplicado aqui ao processo de compra total. O que eu estou querendo dizer? Então, você pode começar dos primórdios mesmo, desde que o cara está na rede social, ou então foi no Google, pesquisou lá, comprar, ou então contratar profissional de marketing temporário, no meu caso, né? Desde esse momento até cair o Pix do cliente na minha conta, quais foram todas as etapas, cada uma das etapas que o cliente passou até o Pix cair na minha conta, e qual é a taxa de conversão entre uma etapa e outra. Isso é o que você tem que ter para fazer essa análise. Essa análise é uma das melhores possíveis, porque você trabalha com otimização da taxa de conversão. Isso, dependendo do volume que você está trabalhando, de uma etapa para outra, você mexer em 1%, às vezes, é uma coisa que vai resultar mais do que qualquer outra coisa que você podia pensar. Entendeu? É muito comum mesmo, as empresas já terem um volume de pessoas na boca do gol, o volume necessário. É só ter que fazer uma mudançazinha. Ó, vou dar um exemplo. Então, nessa mesma empresa que eu sempre estou usando aí como exemplo, que é o Ebanks, eu quando entrei lá, tinha uma ação que era só era a bola quicando ali na pequena área. Que era assim, o que eu trabalhava lá era com a conta que o Ebanks tinha e um cartão dentro da conta. Aí, qual que era o negócio específico aqui?
nós tínhamos uma landing page não, a gente só vendia esse cartão dentro da conta. Dentro da conta, no ambiente logado. Justamente porque o cara, para ter o cartão, ele precisava ter a conta. Mas aí o que eu pensei? Cara, a gente podia pedir fora da conta todos os dados que ele precisa para criar a conta. E aí, ao invés de a gente fazer ele criar primeiro a conta para depois vender o cartão e poder vender cartão só para quem tem conta, a gente vende só o cartão para todo mundo e nem fala que ele vai criar a conta, que é igual, é a mesma coisa. O processo e a parte burocrática e tal, é tudo igual. Então, o que foi feito? A gente criou uma landing page, uma página simples. Isso poderia ser feito num Google Sites, que é um site gratuito que eu criei o meu site. Então, a gente tirou a contratação desse cartão de dentro da conta e passou para fora da conta, certo? Então, na landing page lá e tudo mais. Então, o que aconteceu? Pense em como era antes o processo de compra, em quais etapas que ele tinha. De uma forma geral, mesmo sem você conhecer a conta, você já consegue perceber que eram mais etapas. Porque ele primeiro fazia todas as etapas da conta e depois ele tinha que entrar na conta e realizar as etapas específicas do cartão. A gente inverteu o jogo e fez isso virar uma etapa só. E eu não me lembro o resultado em números, mas isso foi uma ação que trouxe um resultado excelente. Muito simples, olha que coisa simples. Foi simplesmente a otimização e a eliminação também de etapas, porque isso faz a eliminação de etapas é parte da otimização da taxa de conversão também. Não daí de uma etapa seguinte da outra, mas, por exemplo, da etapa 1 até a etapa 10. Depois tem a 11 até a 12 e finalizou. Então, qual que era a conversão da etapa 1 até a 10? X. Então, a gente fazendo essa ação simples de tirar a contratação de dentro da conta e passar para fora, não existem mais todas as etapas da 1 até a 10. Então, qual que é, artificialmente, né, essa taxa de conversão da 1 até a 10 que virou da 1 até a 2? É, sei lá, 50% maior do que era antes. Porra, provavelmente um número absurdamente mais alto do que qualquer ação que eu ia executar depois. E mais simples e, cara, justamente porque o volume já estava ali, entendeu? Já tinha muita gente chegando ali por vários motivos, entendeu? O tráfego já existia, eram vindo do nosso site, né? E as pessoas já procuravam pela conta, especificamente, já procuravam pelo cartão. Especificamente as que procuravam já pelo cartão, né? Esse é o principal, é a picanha, digamos assim, dessa ação. Porque eram as pessoas que davam com a cara na porta, que queriam o cartão e a gente oferecia a conta, entendeu? Beleza, essa é muito boa mesmo. Ó, dos exemplos aqui que eu dei, então vou aproveitar aqui esse mesmo, né? Retirar etapas desnecessárias. Toda etapa que você tira, você melhorou alguma coisa. Desde que você não tenha tirado alguma coisa crucial, né? Que não dá para concluir o trabalho daí, obviamente. Próximo, é bacana também, motivação. Por que a pessoa compra com você? Descobrir os vários porquês, né? Daí já puxa um pouco para aquela questão que eu falei no início do produto único. Né? Pô, você tem um monte de produto e quer fazer uma análise de motivação, você vai fazer daí, ou então você vai fazer de um escritório de advocacia, análise de motivação, pô, vai ser muito complicado, você não vai conseguir fugir nessa construção dessa análise de uma capilarização total dos teus serviços. Então já foca em um, entendeu? Daí nesse tipo de análise aqui você consegue extrair um resultado muito melhor, um produto muito melhor, um produto estratégico, assim, em termos de tática e tal. Você conseguiu entender, né? Então, um dos exemplos que eu dei aqui, motivação. Criar um conteúdo mais direcionado é um bom exemplo. Uma embalagem especial também é um bom exemplo, porque tem empresas que são caracterizadas por serem empresas de dar presente, né? Que as pessoas muito dificilmente ou não tão comumente compram coisa para si, mas compram um produto daquela empresa para dar para alguém. Então, trabalhar, se for um fato isso, né? Se você descobrir que a motivação principal das tuas vendas é dar presente para outra pessoa, você tem que descobrir então quem que é o alvo do presente, né? Fazer o mesmo processo aqui e eventualmente desenvolver uma embalagem, por exemplo, mais adequada, uma embalagem de presente que converse mais, né? Que seja mais criativa, que tenha
uma mensagem mais direcionada, um QR Code, por exemplo, alguma que leve algum conteúdo útil, alguma coisa que você encontre ali na tua mente que dê para fazer essa amarração com base na motivação, né? Pode ser uma outra coisa, estou dando motivação do presente, mas pode ser uma coisa tipo, mais técnica, que o cara compra tipo, para usar no trabalho, daí você pensa em alguma coisa nesse sentido, para melhorar ainda mais, fazer um kit para ele, fazer agregar um outro tipo desses produtos de brinde que tem que pode ser útil, não deixa de ser um kit, né? Mas enfim, ou dar um manual técnico, alguma coisa, desenvolver um conteúdo, cara, sei lá, você pensando sabendo, né, numericamente o porquê, quais são os porquês, os maiores porquês as pessoas compram com você, putz, muito mais fácil de você pensar em coisas úteis. Fontes de tráfego. Esse é um clássico, né? Em quem trabalha no mundo digital. Então é você analisar de onde estão vindo as visitas para o teu site. E se você não trabalha com site, se você tem loja, você consegue fazer isso daí também, tá bom? Vai precisar trabalhar manualmente, diferente do digital, que você só instala a tag lá, ela trabalha para você. Mas dá para você fazer também com pesquisa, perguntar para o cliente, né? Antes ou depois da venda, da forma que for. Mas identificar, né, de onde ele está vindo para que você possa melhorar a tua aparência ali, a experiência que o cliente está tendo com você nessa fonte aí, né? E daí, para quem não entende nada do que eu estou falando, da parte da internet, fonte de tráfego significa, por exemplo, você tem lá no teu site, tô, eu consigo descobrir, eu vejo no meu site, com base na tag de Google Analytics que eu tenho lá, que a maior fonte que eu estou tendo de tráfego é o Facebook pago, entendeu? Social Ads. Então isso é um exemplo de fonte de tráfego. Obviamente que eu já teria uma noção disso, porque se eu estou tendo uma fonte de tráfego Social Ads é porque eu estou pagando para ter o Social Ads, né? Mas é só para você entender o que é a fonte de tráfego. Daí pode ser também tráfego orgânico, tem tráfego direto, que é a pessoa que vem, já tem o link do teu site na cabeça, bota lá. Ou pode ser, por exemplo, o WhatsApp. Aí você pode criar também fontes de tráfego. Isso é uma técnica muito simples e muito útil. Nossa, talvez isso exista desde os primórdios. Aí eu não sei, não acompanho os primórdios, mas eu uso isso desde que comecei a trabalhar nessa área, que são os UTMs, parâmetro de URL, né? Então, como eu disse, você vai usar uma ferramenta para você mensurar, para você identificar quais são as suas fontes de tráfego. Então, você consegue criar na URL, no link ali, um trecho daquele link que vai apontar para a ferramenta uma fonte específica que você quer identificar. Por exemplo, você tem as fontes padrão, que você sempre trabalha, Facebook Ads, Google Ads, tal. Mas você realizou uma campanha específica de alguma coisa que você quer testar lá. Então, você coloca nesse UTM, aí, nesse link, uma parte dele, um código formatado de uma forma específica, tecnicamente, que vai estar escrito lá, ação especial Facebook Ads. Daí na tua tabela de relatório lá de fontes de tráfego, você vai ter Google Ads, Facebook Ads e ação especial de tráfego pago Facebook Ads. Entendeu? Você diferenciou ali, você consegue trabalhar dessa forma. Isso eu fugi um pouquinho aqui, não é... Eu estou entrando mais no como, mas é uma coisa que, para pessoa que não sabe que tem essa possibilidade, cara, isso muda o jogo, velho. Muda o jogo porque você consegue fazer muita coisa, descobrir muita coisa, testar muita coisa. Não é à toa que é fato isso que eu falei de esse tipo de técnica, e não só a técnica usada como uma ferramenta específica, que é o Google Analytics, não é à toa que isso é usado há décadas já, certo? Então isso é do início de, da publicidade na internet. Google Analytics e usar o TM, essas coisas aí. Então é muito, muito, muito útil mesmo, tá bom? Próximo, meio. Meio, como assim? Físico ou digital? Então você pode pensar numa ação ou então pensar em enviesar o teu brainstorming, a tua ideação, para o meio que você tem melhores resultados.
Afinal, são ciclos curtos e você quer testar hipóteses. Você pode ser restritivo, entendeu? Extremamente. Então, porra, essa semana a gente vai fazer no nosso ciclo a aposta em pensar só em coisas para a loja física. Porque na loja física a gente consegue melhor no ciclo para o objetivo que nós temos. Tá performando melhor para o objetivo que nós temos a loja física. Então a gente vai segmentar essa semana e pensar só nisso. Entendeu? É mais uma possibilidade. Ó, nos exemplos que eu dei tá isso aqui. Então, não tá não. Os exemplos eu dei os exemplos mais práticos, mas então, olha, um que é bem fora do normal aqui, eu vou falar. Então, reestruturar a composição de uma loja de forma não convencional. Então, você tem a tua, ou pode ser convencional também, vai servir o exemplo. Mas é muito comum a gente ver. Então, deixa eu pensar o que eu quero falar. Então, tá, você dividiu lá por meio. E daí, cara, já puta, essa aqui eu comi igual. Mas então você fazer alguma coisa no teu PDV. Eu tava pensando em coisa não convencional, tipo, fazer uma coisa, mudar a forma como o cliente anda na tua loja, colocar alguma coisa de mais destaque e tal. Mas surgiu na minha mente um exemplo melhor, que é o do supermercado, né? Que eles fazem lá as ilhas de produtos no meio lá do negócio. Então é um exemplo de ação que foi pensada para aquele meio específico, certo? Beleza. Próximo, métodos e condições de pagamento. Primeiro as condições. Então você criar uma condição específica que a pessoa tenha alguma vantagem de comprar ou então que atraia ela por algum motivo. Por exemplo, no meu serviço, eu criei lá a compra conjunta, que é para uma pessoa comprar pelo preço de um pacote de horas grande, uma quantidade de horas pequena, comprando em várias pessoas. Então, várias pessoas compram um pacote pequeno, formam um pacote grande e eu posso fazer essa hora mais barato para ela. Então, é um exemplo de uma condição que eu estou oferecendo que, na realidade, eu estou deixando de ganhar de certa forma porque eu não eu aceitei limitar ali o valor de um cliente único, mas ao mesmo tempo esse cliente poderia não fechar comigo se eu não tivesse essa condição. Então eu não estou realmente, eu estou deixando de ganhar no pior dos casos, mas eu estou realmente criando uma condição ali que se viesse um cliente sozinho contratar aquela mesma quantidade de horas, eu ia já fazer esse valor porque comercialmente para mim é interessante. Eu já tinha calculado isso antes, entendeu? Então é o mesmo pacote de horas. A diferença é a quantidade de clientes. Então é uma condição de pagamento que eu criei que pode facilitar aí a venda desse pacote que eu quero vender, que é estratégico para mim devido ao ticket alto. Entendeu? Tudo fica mais lógico, né? Porque eu defini e afunilei o meu raciocínio. Métodos de pagamento. Outro exemplo excelente relacionado àquela empresa lá que eu já mencionei antes. Eu vou colocar aqui um chinelo, que eu tô descalço, fico com medo desse barulho, peraí. Sei lá, velho, a gente tá aqui pra aprender, não tá pra ver ninguém morrer. Métodos de pagamento. Então, aquela empresa que eu mencionei era uma empresa de métodos de pagamento. E eles foram procurados por um cliente de outro país que queria vender para o Brasil e contratou eles para aceitar boleto bancário no site. Isso é alguns anos atrás, né? Hoje evidentemente seria o Pix, mas naquela época esse era era o maior método de pagamento do Brasil, vamos dizer assim, porque nem todas as pessoas, assim como hoje, têm acesso a crédito, né? Cartão de crédito e tudo mais. Então a empresa oferecia o boleto, os caras que eram de uma empresa de fora do país queriam entrar no Brasil com tudo e perceberam, puta, no Brasil a gente não pode ficar aceitando só cartão de crédito, muito menos só cartão de crédito internacional. A gente não vai conseguir vender para ninguém. Temos que colocar o boleto bancário. Então, tá aí um exemplo. Usaram o boleto bancário, aumentaram as vendas deles devido a essa adoção desse método de pagamento, certo? Então tá aí um exemplo excelente que eu dei, mas pode ser vários outros, porque a gente vê método de pagamento de uma forma muito, quer dizer, a gente não, você não pode ver método de pagamento de uma forma tão simplista, tipo Pix, cartão e boleto. Existem vários outros que podem te ajudar. Pode não ser um negócio que vai fazer você ficar bilionário amanhã, assim como provavelmente nada vai fazer, né?
Mas já se for simples de implementar, por que não, entendeu? Você pode fazer um pacote de microações e, e conseguir um resultado relevante. Então estou falando, por exemplo, de carteiras online. Pô, tem muita carteira online que as pessoas usam mesmo, cara. Usam tipo com recorrência, entendeu? São usuários frequentes. Então pode não ser um volume gigantesco, mas é um pequeno volume de pessoas muito relevantes, pessoas que compram sempre, pessoas ávidas na internet, no consumo digital, entendeu? Então, é além de simplesmente volume, né? Tem a qualificação também. Então, influencia nisso. Ó, o próprio PayPal, você colocar, tipo, o PayPal é uma carteira online gigante, né? Eu acho que não é nem mais uma carteira, é um método de pagamento já, né? É diferente. Enfim, existem outras cartão de clube de compra também. Cara, tem uma série de coisas que você pode colocar, até mesmo recurso, tipo de se você pensar em algum tipo de permuta que seja fácil de você converter para o resultado que você quer atingir, por que não, né? Desde que faça sentido. Próximo, dispositivo. Então, qual dispositivo está te dando mais resultado? Vamos supor que você está fazendo conteúdo e de alguma forma aí, não sei como é que é o YouTube para criadores, mas talvez você tenha como ver aí que o teu anúncio está aparecendo, o teu conteúdo está aparecendo mais na TV e ele gera mais cliques na TV e você consegue fazer um funil aí e perceber que ele está gerando lá daquele resultado que você quer mais na TV do que no celular. Ou então no celular está sendo mais em iPhone do que Android, entendeu? Dá para pensar em alguma coisa, tanto numa ação específica para aquele dispositivo, tipo, por exemplo, num formato específico, você só é visto em celular. Por que você faz conteúdo horizontal então? Entendeu? Você não trabalha mais com conteúdo horizontal, trabalha só com conteúdo vertical, que as pessoas te veem no celular posicionado na vertical. Já é uma forma de melhorar aí a experiência. Mais um exemplo também solto, mas não irrelevante. Não ache que coisas assim, ajustes simples, são irrelevantes, porque mesmo nesse que eu falei, você mudar, olha só, se você faz conteúdo na horizontal e as pessoas consomem o conteúdo na vertical, a percepção de qualidade que as pessoas vão ter sobre a tua empresa muda radicalmente, simplesmente de você criar um conteúdo num formato que faz sentido, entendeu? Porque não pense que, cara, a pessoa estava te vendo mal antes, ela podia nem pensar nisso conscientemente, mas você estava gerando uma coisa ali que não estava sendo um formato bom para ela, do jeito que ela consome aquilo, entendeu? Ela consome vertical, você estava fazendo horizontal. Agora você fez certo o trabalho. Então, inconscientemente, ela já vai pensar, tipo, cara, esse cara faz um negócio da hora pra mim, entendeu? Do jeito que eu consumo. De novo, tudo tem que ser pensado no sentido do resultado. Não é simplesmente um devaneio aqui, vou ser melhor e vou mudar. Não necessariamente, mas é a se considerar. Esse é o motivo da argumentação. Não descartar as coisas. Próximo, dados de consumo e interesses fora do seu âmbito aí. Então, o que o teu cliente gosta fora? Eu vou dar um exemplo legal, que seria legal para mim, se eu fosse potencial cliente de alguém e essa empresa fizesse isso aí que eu vou falar. Um dia eu trabalhava de entregador, eu estava num shopping aqui em Foz do Iguaçu e passei na frente de uma livraria e estava escrito lá: Tarde de autógrafos com Iberê, não me lembro o sobrenome dele, mas é o cara lá do canal, que também não me lembro o nome, de Mundo, alguma coisa. Ele faz coisas criativas. Eu, cara, sou fã daquele cara, entendeu? Ele faz, tipo, cria, por exemplo, um ar-condicionado com coisas que você tem em casa. Entendeu? É coisa de você ficar ou para você fazer alguma experiência ou para você ficar perdendo tempo vendo alguma coisa criativa assim. Mas eu acho aquilo do caralho. Então, a moral da história é a seguinte: aquilo ali, se fosse patrocinado por uma empresa que eu consumo, obviamente, de novo, como sempre, de uma forma que faça sentido pro resultado, aquilo ali seria extremamente relevante para mim, entendeu? E até mesmo associar, até mesmo o fato da tua empresa estar junto com o cara poderia ser um atrativo. Se fosse, por exemplo, o cara que eu gosto,
e um produto que eu consumo juntos, porra, claro que eu ia nesse evento aí, entendeu? Ia ser uma coisa relevante para mim, me atrair, entendeu? Para eu ir lá e eu ia ficar com aquela coisa na minha cabeça, tipo, essa marca, eles são, eles fazem as coisas que eu gosto, né? E eles pensam em mim fora de me vender produto. Um excelente exemplo é a Red Bull, né? Puta, acho que o melhor exemplo disso é impossível, né? Então eles têm, óbvio que eles têm também uma coisa que é de dentro para fora, né? Eles têm o conceito e a identidade da marca, tal. Eu acho, não sei como foi no início, se foi primeiro o ovo ou a galinha, né? Mas eles têm isso forte lá. Mas pronto, é um fato que eles constroem muitas outras coisas ali que atraem o cara. Tipo, eu gosto muito de esporte radical, sou muito desse mundo da adrenalina e tal, e mesmo por necessidades fisiológicas, tipo, porque eu corro, eu preciso consumir taurina. Então eu sou consumidor de energético. E daí quando eu vejo eles fazendo tipo coisa de esporte radical, fazendo tudo as coisas que eu gosto de assistir, entendeu? Eu fico tipo, cara, essa é a melhor empresa do mundo, entendeu? Eu tinha que virar sócio dessa empresa um dia. Enfim, você entendeu aí o que eu tô querendo dizer? E de novo, tudo no resultado, né? Não pode ser uma coisa assim tão distante lá e tão imaginária, tipo, tão nossa, se eu fizer isso, deve acontecer aquilo, daquele outro, tipo aqueles negocinho do vídeo que a bolinha bate aqui, cai, pá, pá, pá. Não é assim. Não é assim. A gente tem que ser mais realista. De novo, aqui é para despertar possibilidades. Então, mas tem outros ali, outros exemplos legais. Pocket Show é legal também. Microeventos. Microeventos, acho que dos exemplos que eu dei aqui é o melhor. Porque ele reúne o Pocket Show, tarde de autógrafos, mas deixa aberto aí para você pensar em algum outro tipo de microevento, muito mais enxuto eventualmente, com muito menos investimento e tal, e que vai resultar. Próximo, dados demográficos. Então você ter as informações, por exemplo, de idade, gênero, ocupação, naturalidade, cara, tudo que você conseguir de dado demográfico sobre os seus clientes para você entender eles e fazer esse processo aí que a gente está falando, beleza? Isso pode te ajudar a trabalhar de diversas formas, mais especificamente para o teu cliente. Por exemplo, você quer trabalhar tráfego pago, você vai fazer uma campanha só para um gênero, por exemplo, ou você vai fazer uma ação num shopping. Putz, você vai tentar buscar um horário correto, você vai buscar o ponto do shopping que vai ter mais do teu público com base no critério demográfico. Mais família, mais mulher, mais homem, depende do que for aí que você achar, entendeu? Mas vai te ajudar. Próximo, bem legal também, data, hora e dia. Também você entender quando acontecem as suas vendas, que horas acontece e tentar entender isso daí. Mas isso você precisa tentar entender mesmo e fazer mais de uma análise e cruzar elas para que você não tenha, às vezes, uma visão errada. Por exemplo, vamos supor que a terça-feira é o teu pior dia, mas você fez nos últimos 2 meses uma ação específica na terça, porque você não estava nem aí para o dia, e aquela ação, o fato de você ter gastado dinheiro com aquilo e feito um monte de coisa relevante, bombou aquela terça. Então, se você for extrair um relatório depois de resumo, de média, por dia da semana, ou seja, qual que é dos dias da semana que existem, segunda, terça, qual que é o que você mais tem venda, pode ser que você veja ali, terça, mas não, a terça você só colocou injetou ali um tráfego daquilo e não é realmente o teu melhor dia. Então você tem que fazer, estou fazendo colocando essa ponderação aqui para você ter a consciência, tipo, haja com inteligência aqui. Né? Você precisa fazer cruzamentos para realmente entender. Não é olhar ali e tentar enfiar uma coisa no que você encontrou. É você tentar entender o comportamento. Porque o que é entender o comportamento? Por exemplo, muito comum mesmo, e-commerce ter venda só de madrugada. Ou não só, mas tipo, um volume altíssimo de venda de madrugada. Então, pô, o anúncio que você faz no tráfego pago, ou então, vamos supor que você vai fazer alguma outra ação. Você vai fazer uma ação, tipo, concentrar proporcionalmente mais investimento num horário que não tem tanta venda, né? Talvez o horário, provavelmente, na realidade, o horário é um fator que
influencia na decisão do cliente. Então você trabalhar nesse horário pode ser uma hipótese aí para você testar, né? Que vai aumentar as suas vendas. Então, beleza. Mais um, dados geográficos. Então também, você pensar de acordo com o lugar que o cara mora. Exemplo, você tem aí, teu comércio é um comércio mais de regional, de bairro. Então você pode pensar em alguma coisa para movimentar aí o bairro para eles falarem de você, entendeu? Já que a maioria dos teus clientes são as pessoas conhecidas. Por exemplo, você é manicure. Porra, não existe melhor exemplo do que esse. Então você atende principalmente pessoas que passam ali perto de você, provavelmente. Se não, pô, também é outra estratégia. Mas se for o caso, pô, você pode falar com esses clientes, identificar especificamente esses clientes, transformar eles num grupo de clientes que moram num raio de até 200 metros do meu estabelecimento e fazer alguma coisa com eles, pedir alguma coisa para eles, oferecer alguma coisa para eles, entendeu? Eu tinha pensado esses tempos atrás num exemplo de um supermercado, que eu moro perto do mercado, eu não tenho moto, não tenho carro, e então eu sempre tenho que levar as coisas na mão, cara. É muito frustrante essa experiência. E o mercado tem um carrinho lá sobrando, né? E gente estragando aquele carrinho lá. Então, pô, eu podia levar para casa o carrinho, né? Eu podia ser autorizado, não tipo fugir do supermercado com o carrinho. Mas e ter também um carrinho próprio para isso, pô, eu como cliente ia achar aquilo incrível. Imagine se isso vira uma ação com o intuito de viral, né? Então é uma coisa fora do convencional, poderia viralizar. Tá aí um exemplo possível também. De novo aquela história do resultado sempre. Ocupação, você pensar no que o cara trabalha, teu cliente, ver se tem alguma subdivisão nesse sentido aí, né? E pensar em alguma coisa direcionada para isso. Ou, eventualmente, você fazer partir de um outro lado, que é o que eu estou usando aqui no meu serviço. Olha, eu como, como estou em Foz, moro em Foz, sei que aqui tem muita agência de turismo e agente autônomo também, de vários tipos de serviço que eles prestam. E eu vi andando na rua, que os carros de muitos têm um número lá, de um tal de cadastro. O cadastro é um cadastro que o cara tem que fazer para poder trabalhar no turismo no Brasil. E isso tem uma base de dados. Então eu entrei lá na base de dados do cadastro e estou mandando mensagem para as pessoas dessa ocupação, entendeu? Então eu poderia pensar, tanto se os meus clientes têm uma ocupação padrão, para eu impactá-los de uma forma mais pertinente, quanto eu procurar outras ocupações que possam me oferecer insumos aí para eu atacar especificamente nisso, de uma forma segmentada, entendeu? Eu, obviamente, estou pensando em coisas especificamente, exemplos e materiais e tal, especificamente para o turismo, entendeu? Justamente porque eu tenho aqui esse caso. E algo mais também. Eu vou agilizar um pouquinho porque a bateria está acabando aqui e a gente já passou da parte mais densa. Então você listou uma série de coisas aí que você pode fazer. De coisas assim, de uma forma bem generalista, muito no achismo, muito na ideia, às vezes até na viagem na maionese aí que você foi longe demais, mas não tem problema nenhum. O momento é para isso mesmo. Só que agora a gente vai para priorização. E como que a gente vai fazer essa priorização? Ela tem que ser feita de uma forma lógica. Então você tem que estipular algumas coisas, estimar algumas coisas para essas tuas ações aí. Então em cada ação que você identificou, cada oportunidade que você identificou, que virou uma ação ali na tua lista, uma possível ação, você tem que listar estimativa de recursos necessários que você vai gastar para cada uma delas, estimativa de resultado que essa ação vai trazer, daquele resultado específico que você colocou lá no início, não pode ser de outro, aquele produto, naquele tempo, tal. Quanto que cada ação vai trazer, e aí você vai fazer uma análise com base nessas duas variáveis. Você pode fazer, faz uma tabelinha, faz tipo uma tabela com 3 colunas, imagina aí, eu coloquei aqui, eu talvez tenha apagado, eu vou colocar ela de novo aqui no meu texto, mas é uma tabela bem simples. Assim, coluna 1, ação, deve ter ação 1, ação 2, ação 3, ação 4. Não precisa colocar descrição nem nada. Daí coluna 2,
recursos necessários. Coluna 3, resultados esperados. Tudo é como estimativa. Eventualmente, alguma coisa você vai ter que chutar. Mas tem coisas que você pode também estimar com base naqueles indicadores intermediários. Aqui eles servem. Aqui eles servem porque você consegue fazer uma estimativa do negócio, tipo, você pensou numa ação tal, e daí essa é a etapa 1. Até chegar na etapa lá do resultado final, que é a tua estimativa que você deseja, tem um monte de indicadores intermediários. Então, se você usar eles no meio do caminho, pode te ajudar. Exemplo prático, bem rapidinho. Campanha de tráfego pago. Como que eu vou saber quantas vendas que eu vou ter, quantos clientes novos que eu vou trazer, pro meu negócio, fazendo tráfego pago. Então eu vou ver a segmentação que eu vou usar, as palavras-chave que eu vou utilizar, vou ver o volume que elas têm de busca ou de impressões ou do que for. Vou ver lá qual que é a taxa de clique, quantos cliques que sobram depois disso, quantos desses cliques viram visitas, quantas dessas visitas viram visitas na página de venda do meu produto, quantos cliques no botão, entendeu? Até que eu consiga chegar no número estimado de clientes novos que eu vou ter, tá bom? Então é uma estimativa, não vai ser preciso, mas é só para você tentar ser um pouco realista e priorizar alguma dessas tantas coisas que você já pensou em fazer, beleza? Então tá aí a tabelinha, você vai olhar ali, e daí você pode analisar isso, você tem que priorizar uma ação, né? Por qual ponto de vista? Isso vai depender de como você vai trabalhar também este método dentro da tua estratégia. Por exemplo, você pode querer escolher agora uma ação com maior resultado esperado. Então, se você fez lá naquela parte da divisão do tempo e dos resultados, a minha técnica de tentar atingir tudo no primeiro tiro, faz muito mais sentido que você trabalhe a priorização das suas ideias como maior resultado esperado. Então, eu tenho as componentes resultado esperado e recursos gastos, né? Eu vou pensar nesse caso só no resultado, porque eu quero o resultado mais alto, porque é o meu método de trabalho no exemplo que eu estou dando aqui, correto? Mas você pode pensar também no menor custo por resultado, certo? Então pensar ali, olhar nas ações que você tem, qual que é a que vai trazer o melhor resultado gastando menos, ou se não menos ou mais, pelo menos o que seja mais aceitável, ou se for muito próximo um do outro, qual você prefere fazer, qual que você acha, entendeu? Mas só para você ter um norte. Algumas coisas você vai poder fazer, outras coisas você vai ter que deixar para depois. Por quê? Então tem que definir esse porquê. Por que eu vou fazer tal coisa e não outra coisa? Certo? Desenvolvimento. Então o desenvolvimento ele precisa ser rápido. Eu já falei do tempo do ciclo, então eu sugiro que você faça no máximo 14 dias, sendo metade para desenvolver e metade para executar, tá bom? Então usa 7 no máximo ali, se possível menos, tá bom? Para você fazer uma versão mais enxuta, afinal é só um teste, você quer ver se aquilo dá resultado. Você não sabe se vai dar resultado. Então faz uma versão enxuta e depois você vê, tá? E é isso, você pode achar métodos diferentes para isso. Eu sugiro, para você não ficar completamente perdido, o que eu fazia nessas outras experiências, que eram experiências de time. Tá? Então, como é que era? A gente tinha lá o nosso ciclo, o nosso objetivo, as ações que a gente tinha que fazer, era feito lá o planejamento de cada ação, as etapas e tal, e dividido o que cada pessoa ia ter que fazer. Dia após dia, no começo do dia, no primeiro momento, a gente levantava todo mundo e fazia uma reunião em pé, muito rápida. Cada um tinha tipo 30 segundos para falar, eu tenho tal e tal coisa comigo para fazer. Eu já fiz tal coisa travou, eu vou fazer hoje tal coisa, travou esse aqui porque tá não sei o que, eu vou fazer tal, acabou. Próximo. Entendeu? No máximo 5 minutos, mas olha, já demorou demais 5 minutos. Entendeu? Faz a reunião de pé rapidinho só para ir agilizando a execução do negócio. Tá aí um exemplo de método que você pode usar para acelerar a execução dos teus projetos. Beleza? Agora saindo do método, indo para o que você vai ter que desenvolver, primeiro de tudo, um relatório. O relatório pode ser até um papel com o teu resultado escrito ao longo do tempo, se você não tiver uma opção melhor. Eu sei que você tem, mas você pode não estar disposto a querer aprender essa opção agora, que é planilhas. Mas pronto. Precisa ter isso, tá bom? Que é a forma como você vai ver depois se a atuação deu certo ou deu errado
e ver se você bateu a meta do quarter e ver tudo que você precisa ver. Você tem que ter a computação ali, a contabilização do resultado. Isso é lógico. Se você quer trabalhar para resultado e você não contabiliza o teu resultado, sei lá, parceiro, vai no psicólogo. Brincadeiras à parte, brincadeiras agressivas à parte. Desenvolva a ação. Então, transforme a ideia em realidade. Isso aqui não tem muito o que falar, já foi o método de execução, né? É como você vai tocar aí, transformar isso em realidade. Teste e revisão. Então, quando você achar que concluiu, teste de novo, teste cenários diferentes, mas também não precisa se prender no desespero de não errar. O errar é normal, mas a gente não quer errar, então para não errar, testa muitas vezes, testa também o relatório, entendeu? Faz de ponta a ponta o teu processo, vê se o relatório está contabilizando uma conversão, para que você não perca, e daí de repente perca aprendizado, até perca de comemorar o atingimento do teu resultado, aí se você comeu bola. Então, isso é bem importante. Revisar. Feita essa etapa, esse capítulo, a gente vai para atividade e acompanhamento, que é você apertar o play. Eventualmente você vai ter que participar de uma ação, não sei se você for parte dela, mas aqui é basicamente apertar o play e deixar rolar, acompanhando, né, se não vai ter nenhum erro, principalmente em coisas que envolvem internet, desenvolvimento. Pode acontecer bug, pode acontecer um monte de coisa. Então você tem que ficar de olho, não é simplesmente largar. E eventualmente vai ter que até fazer algum ajuste no meio do caminho. Muito comum também precisar fazer isso, né? Você está vendo lá que, a maior parte do negócio está sendo perdido, você está vendo, e não vai fazer nada. Não tem por que esperar o fim do teste para você não realizar uma ação que vai te melhorar aquilo, se for realmente algo que dê para você fazer simples e claro, né? Mas então é isso, ativar e deixar rolar, acompanhar para ver se vai ficar tudo bem. E por fim, a conclusão e o novo ciclo. Você vai chegar lá no final do período que você estipulou e você vai começar um novo ciclo. Então a ação, cada ciclo na realidade ele termina sem nada. Pensando de uma forma bem metódica assim, ele termina assim. Termina no fim, no último dia que você estipulou para ter atuação. O que você vai fazer agora é no próximo ciclo, no começo do próximo ciclo, levar os resultados disso que você fez e colocar entre as possibilidades de coisas que você vai poder fazer. No caso daí continuar, né? Otimizar, expandir essa ação, escalar ela, ou descartar ela, ou fazer algo inspirado, enfim, você entendeu aí qual que é o negócio. É realmente transformar tudo aquilo ali num aprendizado. Se for relevante, transforma isso num canal de resultado e melhora isso e tudo mais. E pronto. Se não, você descarta e boa. Uma coisa muito importante de falar é que o não atingimento de um objetivo de ciclo não significa o fracasso da tua tentativa. Porque o objetivo, ele também é um achismo, né? O objetivo é uma coisa que você quer chegar lá, mas você não sabe se você vai chegar, porque você não sabe nem o que você tem que fazer para chegar lá. Então ele é um achismo também. Então não tem problema você não atingir, no sentido de que você pode considerar de novo essa ação. Vamos supor que você colocou para o ciclo uma meta um objetivo de 90 indicadores aí que você tem. E você atingiu 50, ou atingiu 10, 15. Mas você pode levar isso para uma próxima ciclada e considerar isso de uma forma que faça sentido. Por exemplo, você já executou essa ação, ela já trouxe aquele resultado, que não foi o que você esperava, mas foi algum resultado. E agora, para executar isso de novo, você não precisa se esforçar praticamente nada. Sei lá, você fez um site, por exemplo, uma landing page, uma campanha, alguma coisa, eu não sei, alguma coisa que você pode simplesmente trocar alguma coisinha bem simples e reativar. Então, por que não fazer isso junto com uma nova proposta de ação que vai entrar no teu novo ciclo? Entendeu? Então, nada é descartado. Veio o resultado, bota na mesa. Entendeu? Bota na mesa, você vai ver lá, esse aqui faz sentido eu trabalhar? Não faz desse jeito. E boa, daí você joga com o que você tem, não é descartado. Descartado é zero. Você tentou lá,
falhou, não teve nada, e dependendo do caso, eu sinceramente interrompo no meio e não fico esperando dobrar a demora para ficar lá e eu ter certeza que vai ter zero. Então eu muitas vezes faço isso. Eu realmente acredito que, dependendo do resultado, você tem lá 7 dias de atividade da tua campanha e você tem mais que 7 resultados para atingir, entendeu? Você pensa lá em 50 resultados. Estou falando em resultados porque eu não sei o que é, né? O que você vai querer. Mas então você pode ver aí que se você for dividir, e se você espera mesmo que venha isso dividido ao longo dos dias, dá muito mais do que um por dia. Então se você rodou 3 dias e teve zero, pausa esse negócio, cara. Não vai, vou continuar a esperar os outros 4 dias para você ter certeza de que você não vai conseguir nada daquilo, entendeu? Então tem essa lógica aí também, né? De você não precisar esperar. A menos que esse exemplo não faça sentido e você tenha pensado em concentrar tudo num dia só, entendeu? E tal. Mas enfim, é isso daí. Então, eu acho que é isso. É bem longo, eu vou ver se como é que vai ser aí nos próximos tempos. Se fizer sentido eu tomar essa ação que eu vou falar agora, eu vou fazer uma divisão desse vídeo em vários cortes para ficar muito mais enxuto. Vou acelerar também, porque deu mais de 1h30, né? E o cara tem que ser muito interessado mesmo nisso para assistir 1h30 de vídeo falando de trabalho. Eu assisto, mas não sei se existem muitas outras pessoas assim. Mas então é isso, se fizer sentido eu vou fazer esse resumo. Eu já vou mandar também para as pessoas que eu mencionei que estão na base que eu estou trabalhando, em todos os outros clientes que eu for impactar no futuro, porque isso é conteúdo útil, né? Eu, no começo, pensei um pouco, né? Pô, será que faz sentido eu fazer um vídeo explicando exatamente a forma que eu faço um trabalho que eu vendo? E faz sentido, cara, porque, primeiro de tudo, porque você vai começar a ver as coisas como eu vejo. Então, provavelmente, para mim, hoje você está fazendo um trabalho errado. Você está fazendo aí campanha de tráfego pago todo mês, você não está questionando nada, então para mim você está fazendo tudo errado. Então, se você assistir esse meu vídeo, eu já ganhei um cara que pensa como eu, né? Então já é ponto para mim. E outra coisa é o seguinte, você pode até estar pensando certo, mas tem um monte de coisa que você vai precisar de ajuda para fazer. E eu posso ajudar você porque eu tenho o conhecimento necessário nas técnicas específicas que você vai usar aí para fazer, para executar o método, entendeu? Então faz muito sentido eu estar aqui falando e fazer esse trabalho aí de, de cultura, de ensinar realmente, né? De fazer, tipo, ensinar esse método e tal, divulgar a informação para melhorar e tal, e todo mundo ganhar com isso, né? Mas então, beleza, vamos que vamos, foco no resultado e tamo junto.